Boa noite, o Canal Livre está no ar. No programa de hoje nós vamos falar da expansão das igrejas evangélicas no Brasil, suas diferentes correntes, suas posições sobre assuntos polêmicos, a disputa com a Igreja Católica por novos fiéis. Para discutir tudo isso, nós recebemos o pastor Silas Malafaia, um dos principais nomes da Assembleia de Deus, maior igreja pentecostal do país, já centenária entre nós. Também comigo, aqui na mesa, os jornalistas Antônio Teles, Fernando Mitre e Marcelo Parado. Antes da entrevista, nós vamos conhecer um pouco mais sobre as igrejas evangélicas no Brasil. O Brasil é hoje o maior país pentecostal do mundo. Estima-se que haja cerca de 24 milhões de seguidores de igrejas como a Assembleia de Deus, a que reúne o maior número de adeptos, a Universal do Reino de Deus e a Renascer em Cristo. Apesar do grande crescimento das últimas décadas, os pentecostais ainda não ultrapassaram a maioria católica, que soma cerca de 130 milhões no país. Mas isso pode mudar. Pesquisa feita por um instituto americano mostra uma curiosidade: mais de 60% dos pentecostais brasileiros não nasceram evangélicos, mas se converteram, a maioria, a partir do catolicismo. Peguei um momento que eu estava sofrendo muito, né? Aí entrei na igreja evangélica, me senti muito bem, estou até hoje, né? Muito bem, nós aqui no Canal Livre, há 2 domingos, nós entrevistamos o frei Leonardo Boff, e no domingo passado, o arcebispo de São Paulo, o novo arcebispo, Dom Odilo Scherer, e fizemos então uma grande análise sobre o destino do catolicismo no Brasil. Agora, hoje, nós vamos trabalhar com o protestantismo no Brasil, com as igrejas pentecostais em especial, com a participação aqui do nosso Silas Malafaia. Nós sabemos hoje que, por uma aritmética montada aí na área acadêmica, de que nós temos 80% dos católicos são declarantes e 20% praticantes. Então, dos praticantes, temos 27 milhões no Brasil. E na área dos pentecostais, já somos 25 milhões, quase empatado. E os pentecostais são praticantes. Para que alguém diga que é um evangélico, significa que ele é membro de uma igreja, significa que ele vai pelo menos uma vez por semana à igreja, senão ele não é evangélico. Não existe para nós no Brasil o evangélico dizer assim: eu sou evangélico porque minha tataravó porque meu bisavô então eu sou, como é nos Estados Unidos assim. No Brasil não. Você é evangélico? Tem cartão de membro. Você é evangélico? Você vai à igreja. O senhor vai todo dia? Eu não vou todo dia à igreja. Não vou todo dia à igreja, mas vou muitas vezes à igreja. Eu acredito que os evangélicos, pelo menos, eu estou falando em síntese geral, 2 vezes na semana estão na igreja evangélica. Mas, pastor, a igreja ela é também uma referência moral, uma referência de princípios, uma espécie de condutora de comportamentos. Estando ou não estando, frequentando uma igreja, um cristão pode se pautar por ela, sim. Quer dizer, o senhor só considera evangélico aquele que é praticante. Mas e o cristão, de um modo geral, não vou dizer o evangélico, o cristão, de um modo geral, aquele que usa os princípios éticos e morais de determinada religião, mas não vai à igreja, isso não é válido? Deixa eu te dizer, Mitre, o instrumento de regra e conduta de fé, o instrumento da verdade teológica é a Bíblia. Você quer saber o que é verdade ou mentira na teologia, vai para a Bíblia. Você quer saber o que é verdade ou mentira na ciência, vai para o experimento, para a observação. Então, o instrumento da verdade teológica é a Bíblia. Por que, pastor, que é a Bíblia? É a Bíblia porque aquele que é cristão tem a Bíblia como o seu livro de guia, de regra e fé. O senhor está afirmando. Que o instrumento da verdade teológica para o cristão é a Bíblia. Mas o senhor não está dizendo por que é a Bíblia. Porque a Bíblia, por alguns princípios. Primeiro, porque a Bíblia é uma palavra de verdade, ela não é um livro de teoria. Você pode viver e praticar o que está escrito ali. Mas se eu disser para o senhor que os Vedas, ou os Upanishads, ou o Corão podem também ser instrumentos da verdade?
pode ser uma verdade relativa, porque como eu creio que a Bíblia é a verdade absoluta, porque é a palavra de Deus, e como você pode ser transformado pelo poder da palavra de Deus... Isso é na sua crença? Isso é na crença evangélica. O instrumento da verdade teológica cristã é a Bíblia, seja para protestantes ou para católicos. O instrumento da verdade teológica para os cristãos é a Bíblia. E a pergunta do Mitre, eu tenho que me basear nisso para responder a você, Mitre. Do seguinte... A Bíblia diz que o cristão precisa viver em comunidade, a eclésia, a comunidade, porque o ser humano é um ser social. Ele precisa interagir com outros. Então, a importância de viver em comunidade, de participar da igreja, de estar presente, é fundamental, porque a Bíblia compara, o apóstolo Paulo, quando ele escreve uma das suas cartas, 1 Coríntios, capítulo 12, ele diz o seguinte, a igreja é como um corpo. O que é corpo? Um conjunto de membros interdependentes. Isso é corpo. Então, um precisa do outro, um depende do outro. Por isso que, para nós evangélicos, uma pessoa é um evangélico realmente quando ele tem essa vida ativa de participar da igreja, de obedecer a palavra de Deus, a gente considera que esse é um evangélico praticante. E até as pessoas, é interessante isso que eu vou dar para vocês, até o indivíduo, se vocês encontrarem alguém que diz assim que não vai à igreja e que ele já, por exemplo, foi criado na igreja evangélica, vocês vão ver eles dizerem assim, olha, eu estou afastado da igreja, eu estou afastado, a minha origem é evangélica, mas eu estou afastado. A própria pessoa diz isso. Diferente do católico que diz, eu sou católico e nunca pisou na igreja. O evangélico que está fora da igreja, ele mesmo diz, não, eu estou afastado. Agora, todos eles leem a Bíblia diariamente? Eu tenho que ter alguns atributos da divindade. Uma pesquisa com os católicos deu que só 16% fazem a leitura da Bíblia. Não. Nós, há uma diferença muito... Aí tem uma diferença da igreja católica em relação aos evangélicos. É que o sacerdote evangélico, o pastor, incentiva os membros a lerem a Bíblia. Confira o que o pastor está falando com aquilo que está escrito, com o instrumento da verdade teológica. Então, nós incentivamos e eu acredito, pastor, que 70%, 80% dos evangélicos são leitores assíduos da Bíblia. Pastor Malafaia, o que é religião? A religião, o religare, está ligado com Deus, se voltar para Deus. Mas na Bíblia, a verdadeira religião, definida pela Bíblia, é o indivíduo se afastar da corrupção do mundo. Tiago escreve isso. Porque o mundo é corrupto. Não, o mundo, como fala, esse mundo é o sistema dominado, dirigido pelo diabo, que leva as pessoas a desobedecerem a Deus, a contrariarem princípios de Deus. Onde é que está escrito isso? Onde é que está? Na Bíblia, na palavra de Deus. E a Bíblia escreve isso e a sociedade que nós vivemos... Mas então o mundo é um... O mundo é um sistema. É um exílio, é uma condenação que Deus impôs a cada um dos seres para que ele viesse para um lugar corrupto e impossível de ser... feliz. Não, ao contrário, Jesus disse em João 10... Mas o senhor acabou de dizer agora. Presta atenção, o mundo, o sistema. Agora, Deus, quando fez o homem e fez essa terra, ele fez tudo perfeito. Quem corrompeu isso foi o homem, desobedecendo a Deus. Foi o homem que corrompeu tudo isso e por isso que nós vivemos esse tipo de coisa. E tem mais, Oteles. Quanto mais o homem se distanciar de Deus, mais ele vai entrar num buraco sem saída. Porque a criatura se realiza no Criador. Mas quanto mais o homem não está aí exatamente para religar com Deus? Então, para religar com Deus. Quando Jesus vê essa terra, ele declara no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. O amor de Deus é algo tão incomensurável que diz que Deus amou o mundo de tal. Não tem medida. O amor de Deus é tão grandioso que apesar do homem está pecando, está errando, Deus enviou seu filho para resgatar esse homem, para voltar ao seu estado original da criação, porque Deus criou o homem para ser perfeito, para ter comunhão perfeita com ele. Então, o propósito de Deus para resgatar esse homem... O senhor está afirmando que Deus cometeu um erro brutal. Não, eu não estou afirmando isso. Na medida em que ele, hoje, não consegue os seus propósitos, que é ter na terra um lugar de felicidade, de amor, de paz. Nós acabamos de concluir que a Terra, ao contrário, é um lugar de corrupção, de maldade. Eu não dei essa conclusão, eu não fiz essa assertiva.
Peraí, um momentinho. O que Deus faz? O que Deus deseja para o homem? Deus deseja que o homem viva feliz mesmo no meio de adversidades e de erros e de pecados. Esse é o desejo do propósito de Deus. Agora, existe a vontade absoluta de Deus e a permissiva. O que é a vontade permissiva de Deus? Deus criou o homem com livre-arbítrio, o direito dele fazer escolhas. Deus não quer que ninguém o siga obrigatório. Então, a vontade permissiva de Deus permite com que você, o Mitre, o Parada, o Joemi, eu e qualquer outro ser humano, eu possa escrever também a minha história. Deus permite a vontade. Deus está no controle de todas as coisas. Estar em controle não é interferir no processo o tempo todo. Estar em controle é interferir no processo a hora que quer, do jeito que quer e da maneira que quer. Mas Deus permite eu escrever a história. Livre-arbítrio. Pastor, como é que a sua igreja vê todos esses 2000 anos de teologia no mundo católico, com grandes doutores da igreja, Santo Agostinho, Santo Tomás de Aquino? Vocês desprezam tudo isso? Não. Quer dizer, é direto a relação com a Bíblia? Não, é um desperdício terrível. Não, ao contrário, porque todos eles tiveram relação com a Bíblia. Mas o que é Santo Agostinho para o senhor? Um homem que fez um trabalho fantástico, os pais da igreja, aqueles que começaram a história da igreja. Quando você fala desses 2000 anos da história da igreja, nos 3 primeiros séculos da era cristã, a igreja foi perseguida, foi maltratada, foi massacrada. O cara, para ser cristão, tinha que ter convicção de fé. Depois, Constantino, no século IV, assumiu o trono, era cristão, fez o cristianismo, a religião do império, aí a bagunça começou. E começou a perseguir. Aí começou a bagunça, porque houve uma mistura de paganismo com cristianismo. Foi aí. Depois, um outro imperador, Graciano, no ano 378, que era também, naquela época, o imperador era o sumo pontífice da religião babilônica. Ele disse que não queria saber disso. Damásio era o bispo em Roma e, ao mesmo tempo, o cara foi chefe de uma religião apóstata e, ao mesmo tempo, chefe da igreja cristã. De lá para cá, meu amigo, bagunçaram. E, para mim, aí começa a Igreja Católica a se desvirtuar daqueles princípios do Evangelho que estão na Bíblia Sagrada. E aí você vai vendo a história de concílios e o que a Igreja Católica introduz nas suas normas de regra e doutrina. Muito bem, pastor. A principal divergência, uma das grandes divergências entre a Igreja Católica e as pentecostais está na veneração aos santos e mártires. Vamos ver agora um vídeo que detalha essa e outras diferenças. Diferentemente da Igreja Católica, os pentecostais acreditam na manifestação do Espírito Santo por meio de sinais como curas divinas, profecias, visões, o exorcismo e o fim do mundo. Embora existam outras divergências com a Igreja Católica, a principal está relacionada à veneração a santos e mártires. Para os pentecostais, a veneração é uma forma de idolatria, prática condenada pela Bíblia. O auge da discórdia aconteceu em 1995, quando um bispo da Igreja Universal do Reino de Deus chutou a imagem de Nossa Senhora Aparecida em um programa de TV. A cena causou grande reação por parte dos católicos e até de outras correntes pentecostais. Parado. Pastor Silas Malafaia, o senhor mencionou o diabo numa das suas respostas. Como que para o evangélico se personifica o diabo? Ele tem cara, a pessoa quando morre realmente corre o risco de ir para o inferno, e como seria o inferno? Bem, o diabo não é a personificação simplesmente do mal. Ele era um anjo de luz, segundo a Bíblia, um querubim ungido de uma alta esfera angelical. Ele se rebelou contra Deus, é o que a Bíblia me ensina, e Deus então o destituiu da sua glória e da sua função. Ele se torna Satanás, que significa adversário. Ele se torna maligno, que significa aquele cuja essência do caráter é mal. Então, o diabo, a Bíblia Sagrada nos apresenta como um ser real, um ser que trabalha e que tem um verdadeiro reino. Ele era um príncipe, ele possui principados e potestades, o que a Bíblia diz isso. Qualquer um pode ler Efésios capítulo 2, versículo 2, pode ler Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10, quem tem a Bíblia vai ver o que a Bíblia declara sobre o diabo. A Bíblia também é interessante. Jesus falou mais sobre o inferno do que sobre o céu. Se você pegar os evangelhos,
porque Jesus queria alertar sobre o perigo da condenação. Então ele sobressai na sua mensagem, se você pegar as passagens bíblicas onde Jesus fala sobre o céu e você verificar o que ele fala sobre o inferno, ele dá ênfase para o perigo do homem, da desobediência, né? Porque o que é pecado? Pecado é transgredir a norma de Deus. Pecado é se desviar do propósito de Deus. Então a Bíblia fala em condenação? Sim, fala. A Bíblia fala em diabo? Sim. Fala em inferno? Sim. Mas a Bíblia também fala do amor de Deus para resgatar, tirar o homem da condição de pecador. O amor se confunde, o amor de Deus para resgatar o homem, perdão, ele se confunde com essas sessões de exorcismo que a gente vê de forma tão... Não gostaria de qualificar como rudimentar, mas uma sessão forte que a gente de vez em quando vê, que os evangélicos creem nessa tirada do espírito do mal do corpo de uma pessoa. Deixa eu te dizer, só quem vive a experiência é que pode aquilatar o mal e depois o alívio e a bênção. Nós vamos conjecturar aqui, fazer conjecturas sobre tudo que se pensar. Se eu disser que tem gente vendo o diabo onde não tem diabo, isso também é uma verdade. Se eu disser aqui que é outra verdade, eu não vim esconder nada. Que alguns não entendem o que significa uma doença mental, uma esquizofrenia, um surto psicótico, e pode confundir até pela falta de experiência. Mas o senhor considera Agora, que isso não é uma questão patológica, e sim é uma só intervenção... patológica, não. É uma intervenção superior, uma força do mal. Eu, como tenho formação nessa área, uma pessoa que tem surtos psicóticos, uma pessoa esquizofrênica, tratamentos para se controlar. Você não apaga, você não zera. O cara tem que tomar remédios controlados, a vida toda ele vai ser acompanhado por isso. Uma pessoa que tem espírito maligno, quando ele é repreendido, acabou aquilo. Nunca mais aquela pessoa vai fazer o que fazia. Nunca mais ela vai ter aqueles acessos de loucura. Essa é a verdade, a realidade. Mas, pastor, o senhor como psicólogo, o senhor tem elementos para constatar o que é doença e o que é possessão maligna? É lógico, você vai saber o que é doença e possessão tranquilamente. Você pode constatar o que é uma possessão demoníaca e o que é uma doença. Primeiro sinal é que uma possessão demoníaca, o camarada fica livre. E uma doença, ele não vai ficar livre, a não ser que Deus queira curá-lo. Como qualquer outra doença, até uma doença mental. A diferença básica é essa. A pessoa volta ao seu estado normal e aí ele vai ser acompanhado na igreja. E aí você pode aquilatar, a experiência mostra, qualquer um de vocês quiser acompanhar uma pessoa que depois que tem toda essa questão de demônio ser retirada do corpo, como é que essa pessoa... E Jesus fez isso com um homem. Um homem que tinha uma casta de demônios tão violenta que no cadeias não prendiam ele. Jesus expulsou e depois diz que a cidade de Gadara viu aquele homem em perfeito juízo. Pastor, mas não há comprovação científica para isso que o senhor está dizendo. Não há comprovação científica porque a ciência não quer acompanhar a pessoa. O que a ciência tem que fazer? O método da ciência é a observação. O método da ciência é o experimento. Então, se você pega uma pessoa que na sua historicidade era violenta, saía do normal, agredia todo mundo, gritava, urrava e tal, durante 10, 12 anos. Depois esse cara vai numa igreja, aquilo é repreendido, e 10, 12 anos para frente ele não tem mais, o que é a ciência? A ciência tem que observar isso e dizer, é uma verdade. É que a história é o seguinte, há choques entre a questão, porque também ninguém quer perder o monopólio. A ciência também não quer perder o monopólio do controle. E aquilo que ela não entende, ela não entende. A ciência não entende tudo. Pastor, mas então o senhor está colocando que ciência e religião tem muita comum. Sistemas semelhantes. Não, tem muitas coisas comuns. Tem muitas coisas comuns. Por exemplo, verdades científicas da Bíblia. O que é ciência? Verdades hoje que amanhã não são mais verdades na ciência. Verdades científicas da Bíblia que nunca foram derrubadas. Nunca derrubaram. Verdade da razão, verdade da fé. Esse embate é permanente. Vamos ter. Agora, o que a gente também aprende é que para quem
não crê em Deus, nenhuma explicação é possível. Para quem crê, nenhuma explicação é necessária. Nós vamos fazer agora a nossa primeira parada. O Canal Livre volta em um instante. Eu era católica, agora eu sou evangélica, né? Não me batizei, mas pretendo me batizar. E na minha casa é uma mistura e todo mundo respeita isso. E tá tudo bem, não tem problema nenhum, cada um com a sua religião. Surge um novo nome no cenário do louvor e adoração no Brasil. Nani Azevedo. Bendito serei na terra, bendito serei. CD Bendito Serei de Nani Azevedo. E agora também em DVD. 0 Operadora 21 21 87 7000 21 87 7000 ou pelo site www.editoracentralgospel.com. Você encontra também CD e DVD Bendito Serei em todas as livrarias evangélicas do Brasil. Sou católica e eu não gosto que as igrejas evangélicas condenem, seja contra Nossa Senhora. Então eu sou a favor a quem é católico. Eu não condeno a religião deles. E eles não devem condenar a nossa. Voltamos com o Canal Livre, que hoje recebe Silas Malafaia, um dos pastores mais populares da Assembleia de Deus no país. Para especialistas, a igreja que não se modernizar tende a perder fiéis, evidentemente. Vamos ver o que diz o professor Silas Guerriero, do Departamento de Teologia e Ciências da Religião, da PUC, a Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. A gente tem uma guerra santa, entre aspas, no Brasil, mas ela é uma guerra muito mais simbólica do que efetivamente na prática. Às vezes acontece. Na verdade, a gente tem que entender que a religião muda, porque a sociedade muda. Uma religião que tenta se manter fechada e inflexível às mudanças sociais, ela vai acabar sofrendo com o avanço de outras que estão mais adequadas à modernidade. No caso do pentecostalismo, ele tem um diálogo com a modernidade muito mais eficaz, muito mais rápido e eficiente do que a Igreja Católica. As pessoas estão em busca de respostas muito imediatas, mas isso acontece também em alguns ramos da Igreja Católica. O pentecostalismo não é só entre os protestantes. Você tem um ramo dentro da Igreja Católica que é pentecostal também. Houve uma mudança grande na sociedade em termos do trânsito religioso. Se antes a pessoa nascia numa família, uma família religiosa, e ela era dessa denominação religiosa, hoje a família não conta mais. O que conta é a opção da pessoa. Então você pode transitar muito facilmente de uma denominação para outra. Nesse mercado de trânsito, as denominações têm que oferecer alguma coisa que agrade, porque é uma disputa de mercado mesmo. Então, aquelas que não estiverem oferecendo e se adequarem ao momento, elas vão perder fiéis. É uma questão de mercado, pastor? Não acredito nessa questão de mercado, porque em relação aos evangélicos, se você verificar a população evangélica e a população do país, tem muita gente para ser conquistada. Então, essa questão de estar disputando com o outro para tomar o fiel do outro, eu não vejo. Pode ser até que tenha que pastores... Tem uma disputa, que tem uma disputa, tem. Isso não há nenhuma que dúvida. tenha pastores que queiram tirar a ovelha de outro, eu vou dizer que não. Como é que eu vou controlar um país? Eu vou saber de tudo que está acontecendo no país. Mas eu acho de uma pobreza tão terrível, porque existem milhões e milhões e milhões de brasileiros para serem conquistados. É verdade. Agora, por falar em conquistar brasileiros, temos aí 3 ou 4 temas que são absolutamente essenciais nessa guerra de conquista. Eu vou usar essa expressão por minha conta. Um desses temas é a camisinha, a prevenção contra a AIDS, contra doenças sexuais. A Igreja Católica firma posição nisso, não abre mão. A questão do divórcio, do segundo casamento, está nas manchetes aí, desde que o Papa chamou de praga ou chaga o segundo casamento. Sem falar em outros temas que depois a gente pode desenvolver. Mas sobre esses dois, que respostas o senhor tem que sejam diferentes das respostas da Igreja Católica? Sim. Os evangélicos, até aqueles que são casados por questões de planejamento familiar, eles até usam camisinha nas suas relações. O que nós não temos nada contra campanhas de prevenção de saúde de governo nenhum.
A nossa orientação na igreja para os jovens, isso é uma orientação, porque tem a ver com a Bíblia, eu sempre vou me reportar à Bíblia, que é o nosso instrumento de fé, de que o jovem se abstenha de sexualidade até o casamento. E tem um fenômeno na igreja evangélica interessante. Se sociólogos quiserem fazer pesquisas de grupo, eles vão descobrir que as pessoas na igreja evangélica casam muito mais cedo do que em geral na sociedade brasileira, com 20 anos, com 21 anos. Por quê? Porque não tem vida sexual antes do casamento. Porque os pastores orientam. Agora, nós não somos contra de que a sociedade, certo, prevenindo uma praga, uma coisa terrível para aqueles que não têm a nossa prática de fé. Nós não somos contra as campanhas que são feitas. E é evidente que as campanhas são feitas porque existe uma promiscuidade na sociedade. Qual é a visão dos pentecostais com relação à castidade? Então, é uma obrigação? A igreja evangélica, ela ensina que as relações sexuais, conforme a Bíblia diz, é no casamento. Fora do casamento, a Bíblia diz que é prostituição. Isso é, a prática sexual sem o vínculo e o compromisso do casamento é prostituição. Então a igreja orienta os jovens a se resguardarem e esperarem esse momento. O sexo não é uma oportunidade de prazer. É uma oportunidade de prazer no casamento para ser vivenciado da melhor maneira possível. Para nós, sexualidade não é só procriação, porque se fosse assim, a gente tinha que arrancar o livro de Cantares de Salomão. Meu amigo, o livro de Cantares é erótico. Salomão botava para quebrar com a mulher dele. Tá lá na Bíblia. É coisa que muito cara aí pensa que evangélico é tapado, é idiota. Não. A sexualidade, nós ensinamos prazerosa no casamento. Por quê? Ser explorada no casamento. No casamento. O casal, no seu quarto, tem a liberdade de tomar as suas decisões em relação à sua intimidade. Isso é a igreja evangélica. E o homossexual? Aí o homossexualismo, já mudamos a conversa. A homossexualidade, a igreja condena pela Bíblia. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo, certa vez, ele diz lá em 1 Coríntios 6, versículo 9 e 10, não erreis, nem os devassos, nem os sodomitas, nem os efeminados, nem os roubadores entrarão no reino de Deus. Agora, a questão da homossexualidade, nós amamos todas as pessoas. Isso aqui é um ponto. Seja bandido, seja homossexual, seja quem não tem fé nenhuma, quem é ateu. Nós amamos as pessoas. Há alguma diferença entre amar e concordar com conduta. O que é o homossexual? É o homem ou uma mulher por determinação genética e homossexual por preferência aprendida ou imposta. Ninguém nasce homossexual. Não tem nenhum dado. Não existe ordem cromossômica diferenciada para homossexual. É uma opção. Sim. Agora, o que nós estamos vendo, eu queria aproveitar aqui esse momento, que é muito interessante, é que nós estamos vivendo hoje uma moderna inquisição. Qualquer um que fale contra a postura, a questão da homossexualidade é preconceituoso. E outra, eu não sabia que as ciências humanas viraram ciências exatas. Quer dizer que ninguém pode estudar a homossexualidade, que não se pode apresentar teorias, eu estou falando até a nível científico, de que pode ser um distúrbio de personalidade, que pode ser um sintoma de alguma coisa que está mal no camarada. Não, ninguém pode tocar. Então nós estamos vivendo hoje uma verdadeira inquisição científica. E as ciências humanas estão querendo ser ciências exatas. Ponto final, ninguém toca e ninguém fala. Mas a sua igreja, que política, vou usar também essa palavra por minha conta, que política a sua igreja tem para o homossexualismo? Recuperá-lo. Sim, mas na prática o que significa isso? Recuperar. Mas o senhor tem casos, então, tem uma estatística interna? Lógico que temos casos, porque não é a igreja, Mitre. O evangelho, a coisa linda do evangelho é que ele é transformador. Se o evangelho não transformasse, eu não estava lá. Eu te garanto que eu não sou camarada de babuzeira filosófica teórica, não. Eu gosto de ver a coisa. Se o evangelho não transformasse o homem, o ser humano, e não trouxesse ele para o estado original que Deus o criou, eu não acreditaria no evangelho. Então, o que nós fazemos não é técnica, nós não temos técnica, não é o pastor, não é a igreja em si que consegue mudar, mas o poder do evangelho, quando a pessoa dá vez, que transforma. Essa é a realidade que eu tenho visto. Na igreja, na minha igreja, em outras igrejas, nós temos pessoas que tinham práticas homossexuais e que voltaram a ter práticas heterossexuais. O senhor considera, então, que o evangelho tem um propósito de dar um destino para o homem na terra
ou num período posterior à vivência? O Evangelho, ele dá ao homem uma nova vida aqui nessa terra e a esperança e a promessa da eternidade. Evangelho que não transforma as pessoas na sua vida cotidiana não é evangelho. A grandeza do evangelho é isso. A essência é a busca da felicidade. O evangelho quer trazer o homem à felicidade, porque o homem só é feliz na essência, porque o vazio existencial, psicologia, psiquiatria, cada um vem, filosofia, o vazio existencial do ser humano é porque ele se afastou de Deus. Todo ser humano tem um vazio existencial e que só vai ser preenchido com Deus. Então nós pregamos um evangelho que transforma o homem para uma vida melhor. E não é pastor que transforma pessoas. Desculpe, mas eu acho que há uma certa contradição. Não. O senhor ainda há pouco dizia que o homem foi colocado na terra num ambiente de corrupção, de maldade, de sofrimento, porque Deus quis castigá-lo. Não, na segunda fase. Deus colocou o homem na terra num ambiente perfeito. Sim. O homem, Deus estipulou uma única norma. O homem transgrediu aquela norma, diz a Bíblia, entrou o pecado no mundo. Não foi Deus que fez isso. Mas vamos detalhar. Não foi Deus. A norma era, viverão... Obediência a Deus e viver eternamente. Essa era a norma de Deus, o Criador. Quem cria estabelece normas, né, Teles? Quem cria estabelece a norma. Deus, como Criador, estabeleceu uma norma, estabeleceu princípios. Essa norma foi aviltada. Essa norma foi quebrada, aí entrou o pecado no mundo. Aí Deus, que ama o homem, enviou Jesus para resgatar esse homem ao seu estado original. Esse é o propósito de Deus. Jesus não veio aqui dar uma de bacana filosófica. Então, o senhor está afirmando que toda a doutrina que está situada no Antigo Testamento não vale, porque após a chegada do Cristo, um novo estado de coisas se estabeleceu entre o homem e Deus. O Antigo Testamento não é compêndio